Eu saúdo a amada e santa igreja com a santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, vamos nos postar com reverência na casa do Senhor. É inadmissível que nós saiamos para os banheiros inúmeras vezes. Eu acredito que não tenha ninguém doente das vias urinárias aqui, para toda hora estar brincando, indo até banheiro, com o copo na boca, faltando reverência, chupando chiclete, mascando chiclete dentro do templo, conversando com quem está do lado. Irmãos, nós estamos em terra santa, a terra que nós pisamos é santa. Se não tivermos a reverência necessária, o Senhor vai fulminar a nós, como Ele fez no passado, com pessoas irreverentes. Pessoas que não têm reverência na casa do Senhor. Então aprendamos a nos comportar, irmãos, dentro da casa do Senhor. Irmãos, a mensagem que eu trago aqui do trono do Senhor está no livro dos Reis, segundo aos Reis, no capítulo de número 22. Segundo aos Reis, capítulo 22. Aquele que não porta a palavra, acompanhe com muito cuidado, com muita atenção a leitura, para que todos nós possamos nessa noite sermos bem alimentados pela palavra, e só poderemos aproveitar a essência e a integridade da palavra se nós estivermos ligados o tempo todo na palavra. Senão será apenas mais uma proclamação a entrar nos nossos ouvidos no direito e sair do esquerdo, que a palavra diz que Satanás rouba a mensagem daqueles desatentos, não vai nem sequer ao coração, entra no ouvido e sai do outro. Irmãos, o texto vai dizer o seguinte, segundo a Reis, capítulo 22, vai dizer: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías de Boscate. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Vou ler de novo. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. Disse ele: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que ajunte o dinheiro que se tem trazido ao templo do Senhor, o qual os guardas da porta receberam do povo, que o entreguem nas mãos dos homens encarregados para supervisionar a obra da casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há no templo do Senhor, para consertarem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros. Comprem madeira e pedras lavradas para consertarem os estragos do templo. Não precisam, porém, prestar contas do dinheiro que lhes for confiado, porque procedem com honestidade. Disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão da casa do Senhor. Ilquias o entregou a Safã, que o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e deu-lhes relatório dizendo: teus servos ajuntaram dinheiro que se recebeu no templo e o entregaram nas mãos dos homens encarregados de supervisionar a obra no templo do Senhor. Então o escrivão Safã informou o rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu diante do rei. Ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Mais uma vez, irmãos, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão,
filho de Safã, e a Aquibô, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei. Ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá acerca das palavras desse livro que se achou. Grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, não fizeram conforme tudo o que de nós está escrito. O sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibô, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tikvá, filho de Arás, o guarda das roupas. Ela habitava em Jerusalém, a profetisa Uda, na segunda parte. Disse-lhes ela: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: trarei desastre sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Ao rei de Judá, porém, que vos enviou para consultar o Senhor, direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, visto que o teu coração se abriu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as suas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. Os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram ao rei a resposta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os irmãos podem aplaudir a leitura da palavra, irmão, e podeis assentar com reverência, temor e tremor, sem brincadeiras, dentro da casa do Senhor. Irmãos, esta palavra foi nos concedida para trazermos aos irmãos. E eu creio, irmãos, que o Senhor, o Espírito Santo, é quem move o coração e a mente do pregador. Porque o Senhor, o Espírito Santo, é que sabe a mensagem que nós precisamos ouvir. Jamais o pregador, por mais experiente que possa ser, ele não tem a capacidade de saber o que a cristandade precisa ouvir. Então, somos movidos pelo Senhor, o Espírito Santo. É Ele que nos concede a palavra. É Ele que sabe, irmã Domingos, a necessidade da congregação, a necessidade que nós temos de ouvir a pregação da palavra. E aqui, irmãos, nesta noite, um texto que de forma muito intensa, irmã Vilma, falou comigo durante a leitura, durante a meditação, durante esses dias. Há dias que essa mensagem vem habitando e adentrando em nosso coração. E aprove ao Senhor, hoje à noite, devido a um problema de saúde do anjo da igreja, que se encontra enfermo, nos pediu e nos solicitou, nos convocou para trazermos essa palavra. Essa palavra, irmã Rose, me alegrou de ter esta oportunidade de trazê-la nesta noite. E eu rogo aqui, irmão Domingos, ao Senhor, o Espírito Santo, que nos mova aqui, para que nós possamos, pela proclamação da palavra, alcançar os vossos corações, os corações daqueles que precisam de um alimento
de um ânimo nesta noite, uma palavra de entusiasmo e de ânimo nesta noite, para que a vida e a caminhada cristã não seja uma caminhada enfadonha, não seja uma caminhada triste, sem vitórias, irmãos. E aqui, irmãos, aqui, segundo a Reis, vai narrar a história de um rei, vai narrar a história de um rei chamado rei Josias, um rei, irmã Franciane, pouco falado pelos pregadores, é um rei pouco comentado, pouco se prega a respeito do rei Josias. Isso nos causa, irmã Raimunda, estranheza, porque o rei Josias, a própria palavra vai registrar que ele foi o maior rei de Judá, e vai dizer ainda que não houve nenhum rei anteriormente a Josias e nem posteriormente a Josias que tenha sido tão importante para a nação de Judá como fez o rei Josias. E nós vamos aqui, diaconisa Ana Paula, discorrer e analisar e estudar o porquê, o que aconteceu com Judá, o que aconteceu com Jerusalém, o que aconteceu antes de Josias e o que aconteceu no reinado de Josias. O texto começa, irmão Elismar, dizendo que Josias assumiu o reinado como regente, porque na realidade, irmã Joel, aos 8 anos, não poderia Josias assumir o trono sozinho. Ele era ali um regente, era um rei regente, e precisava para isso de uma equipe capacitada para orientar, irmão Paulo, aquele jovem rei, aquele menino rei, que o texto vai dizer que ele tinha 8 anos de idade, quando o seu pai Amon morreu. Então ele assumiu a continuidade e a sequência do reinado que iria culminar no nascimento de Jesus. Aqui o rei Josias, irmã Vilma, é um descendente, irmãos, atenção, irmãos, para que não perca a bênção, irmão. Então, aqui o rei Josias é um descendente do grande rei Davi, irmã Giovana. Então aqui, Josias, ele é um descendente do rei Davi. Ele é neto de Manassés, irmã Vilma. Ele é filho de Amon, 2 reis que envergonharam a nação de Israel. Manassés, irmãos, foi um rei que ele não teve. Ele foi um rei que o texto sagrado vai dizer, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés foi um péssimo rei e fez o que era mal, pastor J. Abreu, aos olhos do Senhor. E o pai de Josias, Amon, também o texto registra, fez o que era mal perante o Senhor. Imagine, irmão Domingos, os nossos nomes serem registrados no livro da vida, porque o livro da vida, irmão Antônio, registra todos os acontecimentos da vida do crente. Imaginemos nós, que tristeza seria para nós termos os nossos nomes registrados como homens que fizeram o que é mal diante do Senhor. E esse reinado, irmãos, tinha tudo para dar errado, tinha tudo para naufragar e continuar na mesma sequência de erros e pecados e abominações contra o Senhor, devido à herança de Manassés, a herança de Amon, 2 péssimos reis. Mas aprove, irmão Raimundo, ao Senhor gerar para a nação de Israel um menino que aos 8 anos ele tomou posse daquele reinado. E qual era a situação, irmãos, da nação de Judá? Os irmãos sabem que depois do reinado de Salomão, Israel foi dividida, irmã Rose, em 2 reinos.
o reino do norte e o reino do sul. Aqui nós estamos nos reportando, irmã Maria Raimunda, ao reino do sul, chamado Judá, cuja capital era Jerusalém. E aqui Josias está assumindo um trono que talvez, se fôssemos um de nós a assumir aquele trono, talvez nós não aceitaríamos, talvez, receber aquela herança maldita dos seus antecessores, dos seus antepassados, porque a nação de Israel estava passando por um período tenebroso, um período de obscuridade, um período onde a casa do Senhor foi ultrajada, a casa do Senhor foi desrespeitada, a casa do Senhor estava sendo palco e sede de abominações terríveis contra Deus, contra o Senhor. Para que os irmãos tenham ideia, dentro do templo do Senhor havia objetos de adoração a deuses pagãos, até animais, irmã Joelma, até cavalos eram adorados dentro do templo, juntamente com os seus carros. Dentro do templo havia homens prostitutos, havia, irmã Vilma, pasme, a abominação de dentro do templo está havendo relações sexuais promovidas por homens como uma forma de culto a deuses pagãos. Havia o poste ídolo fazendo alusão à deusa com D minúsculo, Astarote, tá? Azera. Então era um cenário tremendo, terrível, abominável. Irmãos, nós devemos ter o que aprendemos aqui, irmãos, que nós temos que ter muito cuidado com o que está acontecendo, irmã Giovana, dentro do templo do Senhor. Nós somos membros, somos partes integrantes da casa do Senhor. Nós não somos nada mais do que membros de um corpo cuja cabeça é Cristo, cuja cabeça, irmão Domingos, é o Senhor Jesus. E como membros desse corpo, nós precisamos nós não podemos estar em práticas de abominação contra o Senhor. E fica aqui uma pergunta, que ninguém aqui se ofenda e nem se melindre com a pergunta: dentro da casa do Senhor existem abominações? Tem sido praticado abominações na casa do Senhor? Temos idolatrado coisas dentro da casa do Senhor? Temos promovido dissensões dentro da casa do Senhor? Temos nós, por acaso, irmão Vinícius, criado divisões dentro da igreja? Será, irmã Rose, que nós estamos remando contrariamente à vontade de Deus? Será, irmãos, que nós temos sido obedientes à palavra? Temos obedecido a esse livro? E nesse momento da história, irmão Raimundo, nesse momento esse rei, ele assume aos 8 anos, e o texto vai continuar e vai dizer que ele reinou por 31 anos, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. O menino, irmãos, por isso que não precisa, jovens, ser maduro, ser velho de idade. Aqui era um menino dentro da obra do Senhor, 8 anos, talvez poucos aqui na congregação nesse momento tenha 8 anos para baixo de idade, e esse menino aqui estava assumindo, jovens, um reinado com uma grandiosíssima responsabilidade de restaurar a comunhão do Senhor, de restaurar o templo de adoração do Senhor, porque sob o governo do seu avô Manassés, do seu pai Amon, o templo praticamente foi destruído. O templo não passou por nenhuma reforma, e pasmem, irmãos, o próprio livro da lei foi perdido.
O que é que você está dizendo, irmão Elton, pregador, evangelista Elton Mesquita? O livro havia se perdido, irmão Antônio. E o rei Josias, ele começa um trabalho muito importante para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, e vendo a situação do templo, a situação deplorável do templo, o templo arrasado, destruído, e servindo mais a adoração de deuses falsos, de deuses pagãos, do que ao Deus Todo-Poderoso, o Deus Jeová, o Criador do céu e da terra, o Pai do Senhor Jesus Cristo. E aqui esse rei, diaconisa Simone, encarrega os seus auxiliares. Ele queria uma reforma do templo, ele queria reformar o templo, ele queria melhorar as instalações da casa de Deus. E ele estava ali, movido pelo Senhor Espírito Santo, com o propósito de restaurar a casa do Senhor. Um menino que seria quase que improvável que o Espírito Santo fosse utilizar. Mas a palavra diz, irmãos, que Deus usa quem Ele quer. E se os homens não falarem, a palavra diz que Ele suscitará as pedras, e as pedras falarão. Então, irmãos, aqui o rei Josias encarrega. Ele disse: eu quero uma reforma, eu quero reformar o templo, eu quero modificar a situação espiritual de adoração no templo. E vá até os trabalhadores, vá até os pedreiros, vá até os artífices, vá e colha recurso. Naquele tempo, irmão, já havia as ofertas na casa do Senhor. O rei Josias disse: vá até os guardas das portas e recolham o recurso, a finança, o dinheiro que está sendo ofertado na casa do Senhor. E assim aqueles subalternos assim obedeceram ao rei Josias e foram até esses homens, aos guardas das portas, e recolheram os recursos. E o rei Josias disse: entregue aos trabalhadores, entregue aos artesãos, entregue aos que trabalham com pedras, entregue aos que trabalham com a madeira, para que o templo do Senhor volte a ser um templo imponente, como foi na época do rei Salomão. Eu aqui posso me reportar em pensamento aquele templo, imaginar o templo de Salomão, e o templo que o rei Amon, que o rei Manassés deixou de herança para o seu filho Josias e para a nação de Israel. E ali, irmãos, a obra estava sendo feita, e para surpresa, jovens, para surpresa de todos, na obra foi encontrado, irmã Vilma, um exemplar da lei de Deus. Não havia mais a lei de Deus no meio daquele povo, não havia mais o livro, o povo não consultava mais o livro. Desde Manassés, desde Amon, o povo se desviou da palavra. Hoje no carro eu vinha explicando para o irmão Antônio, quando não há lei, eu disse: irmão Antônio, a palavra diz que não havendo lei, o povo se corrompe. Não havendo palavra, jovens, o povo se corrompe. Não havendo palavra, o jovem se desvia, indubitavelmente. Então não havia mais ali, irmão Domingos, a palavra, não existia mais a palavra de Deus. E aprove, irmã Vilma, ao Senhor o Espírito Santo fazer com que aquele livro aparecesse no meio dos escombros. E assim, por determinação do Senhor, porque Ele é que guia a história, o Senhor Deus está guiando a nossa história, Ele está interferindo na nossa história, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sem que nós percebamos, irmão Paulo, o Senhor está trabalhando,
Ele está botando a mão na esquerda para nós não desviarmos para a esquerda. Ele está colocando sua mão à direita para que nós não nos desviemos para a direita. Ele está segurando a nossa mão para que nós não venhamos a tombar na caminhada. E é Ele que está guiando a história da humanidade. Quanto muitos acham que o Senhor Deus está dormindo, está aposentado, é um idoso aposentado, a palavra vai dizer: não dormita, não dorme o guarda de Israel, não pestaneja, não cochila o guarda de Israel. Glória a Deus, irmãos. O nosso guarda não dorme, nós cochilamos. Eu gosto de dar umas pescadas, umas cochiladas. Deus não cochila, Ele não pestaneja, Ele não dorme em nenhum momento, porque tem uma cristandade precisando de assistência 24 horas por dia, para que não venhamos a tombar na travessia do deserto. E ali, durante a obra, o sacerdote Ilquias vai encontrar o livro. Ele vai encontrar o livro. Irmãos, aonde está o livro na nossa vida, irmãos? Aonde está o livro? Aonde está a palavra? Aonde nós estamos esquecendo a palavra? Eu tenho um exemplar de uma Bíblia lá no meu escritório, que eu levei aqui no templo, porque algum irmão deixou o livro santo num banco, abandonou o livro num banco, e depois de alguns domingos de abandono daquela palavra, e sem o dono vir buscá-la, eu resolvi levar para cuidar, para zelar por esta palavra. É uma das Bíblias que eu uso para preparar os sermões. Então, irmãos, aonde nós temos esquecido a palavra? Jovem, aonde vocês têm esquecido a palavra? Aonde vocês têm abandonado, adultos, a palavra? Aonde é que está a palavra? O salmista Davi vai dizer no Salmos de número 119, ele vai dizer: guardei, Senhor, a tua palavra do meu coração, para não pecar contra ti. Davi, irmã Vilma, estava guardando a palavra do seu coração, para que não se desviasse do caminho do Senhor, para que ele não pecasse contra o Senhor. Ele guardava no coração. Jovens, adultos, idosos da congregação, aonde nós temos escondido e guardado a palavra de Deus? A palavra de Deus tem sido uma companheira nossa no dia a dia. Ela tem sido, segundo Davi, lâmpada para os nossos pés. Ou essa lâmpada, irmão, Elismar, já se apagou há muito tempo? Será que esse livro já se rasgou há muito tempo? Será que esse livro está criando teia de aranha, jovens? Ou será que esse livro está servindo na nossa casa para colocarmos uma chave de uma moto em cima dele, uma chave de um carro, algo que a gente não quer se esquecer? Bota em cima da Bíblia, que aí você não se esquece. Ou será que a palavra tem sido para muitos um amuleto? Há crentes, irmãos, que abrem num Salmo 91, aí deixa a Bíblia aberta dentro de casa, no Salmos 91, crendo como se a palavra fosse um amuleto protetor. Irmãos, sem leitura, a palavra não fala. A palavra não fala se nós não a lemos. A palavra não é para ser deixada aberta em cima de uma mesa, de um púlpito, como se fosse um amuleto de sorte. Cuidado, irmãos, para não confundirmos a palavra, para que nós não façamos como aquele povo fez na história de Israel. Abandonaram tanto a palavra que eles já não tinham mais a palavra. E a palavra, irmãos, foi encontrada, e o sacerdote Ilquias, ele pegou a palavra e disse: Safã, leve essa palavra ao menino, leve essa palavra ao rei, que já era um jovem nessa época, leve ao rei, porque nós encontramos a palavra de Deus, entregue ao rei. E o texto vai dizer, irmã Maria Raimunda, que Safã, o escrivão, levou a palavra ao rei Josias.
irmãos, e para alegria nossa, para regozijo nosso, para que nós possamos nos rejubilar, ele recebeu a palavra, o rei Josias. E o rei Josias, irmãos, não recebeu a palavra como muitos de nós a recebe, de uma forma fria, de uma forma sem compromisso, de uma forma desinteressada, como se ela não tivesse poder. Irmãos, a palavra tem poder. O poder está na palavra. E o escrivão Safã lê o livro. Ele disse: Josias, rei Josias, soberano, encontramos a palavra nos escombros do templo, lá no meio daquelas pedras, no meio daqueles tijolos, encontramos a palavra. E o rei Josias imediatamente solicitou que o escrivão Safã a lesse, abrisse a palavra. E assim Safã fez, abriu a palavra e leu para o rei Josias. Irmão, chega, eu fico todo arrepiado de imaginar aquela cena, o rei Josias ouvindo a leitura da Bíblia. Quantos de nós, há quanto tempo, jovens, não pedimos à nossa mãe, não pedimos ao nosso pai, aos nossos avós, para lerem a palavra para nós? Há um total descaso, há um total desinteresse pela palavra, e o resultado, irmãos, é uma cristandade fria, é uma cristandade sem compromisso. Nós temos nos tornado, irmãos, meros religiosos. Nós somos meros religiosos, da grande maioria de nós. Não somos servos, não somos soldados desse exército, somos apenas religiosos. Há quanto tempo nós não pedimos para lerem a palavra para nós? Há quanto tempo nós não meditamos da palavra? E o rei Josias recebeu, irmã Vilma, aquela palavra com tanta alegria, com tanto temor, com tanto tremor, que ele rasgou as suas vestes. Eita, irmã Giovana, que cena maravilhosa para nós. Sabemos que o rei, a sua majestade, o rei Josias, o grande rei Josias, que a palavra vai dizer, não houve nenhum nem antes e nem depois de Josias. Não houve nenhum que se comparasse ao rei Josias. E ele, ouvindo a palavra, ele foi tocado, irmã Francisca, pela palavra, e ele rasgou suas vestes. Rasgar suas vestes aqui, irmão Raimundo, é uma atitude de humilhação, é uma atitude de avivamento, de reavivamento da fé. Ele se prostrou diante de Deus, ele reverenciou a Deus, ele respeitou o livro santo, e ele acatou o livro santo, e ele rasgou, irmã Vilma, as vestes. Ele se desesperou na presença de Deus, do Todo-Poderoso. Ele não conhecia a palavra, ele não conhecia nem através do avô Manassés e nem do pai Amon. Ele não conhecia a palavra. Mães, cuidado, mães, ensinem a palavra aos vossos filhos. Jovens, ensinem a palavra para vossos pais. Adultos, ensinem a palavra, preguem a palavra. O apóstolo Paulo vai ensinar ao seu discípulo Timóteo, prega a palavra, Timóteo, e insta, redargue, prega, Timóteo, em tempo e fora de tempo. O tempo é urgente, irmãos. Irmã Francisca, o tempo é muito curto para a volta do Senhor Jesus, e a humanidade está caminhando a passos largos para o inferno. A humanidade está caminhando aceleradamente para o inferno, e não estão se apercebendo que eles estão sem a palavra. A palavra não está sendo mais pregada, a palavra não está sendo mais proclamada, a palavra cada dia está ficando mais restrita ao templo, porque nós não estamos levando a palavra, jovem, para os colegas da escola. Nós não estamos levando a palavra para os nossos amigos de trabalho. Nós não estamos levando a palavra para os nossos pacientes. Nós não estamos tendo compromisso com a palavra. E a palavra, ela própria diz que nos últimos tempos ela seria escassa.
seria escassa, a palavra seria escassa, e ela está sendo, irmão Elismar, escassa nos tempos atuais, e o resultado, irmãos, não há outro a não ser a decadência da cristandade. Dizem os estudiosos que a pior cristandade da história da igreja, nós fazemos parte dela. A pior cristandade, não sou eu que estou afirmando, são os estudiosos, são os pesquisadores, são os que estudam o comportamento da cristandade. Eles dizem sem dúvida que é a pior raça de crentes da história da igreja, e não é diferente, isso é bíblico. Paulo vai dizer que nos últimos tempos haveria apostasia, as pessoas abandonariam a fé, deixariam a fé. Quantos já passaram, irmã Raimunda, por esse templo, por essas cadeiras, pela nave dessa igreja? Quantos passaram por esse púlpito? Quantos passaram pelo ministério de louvor das irmãs, dos irmãos, da mocidade, e já não estão mais conosco? Já não estão mais conosco, apostataram da fé, abandonaram a fé, porque o livro anda, irmã Dominguinhas, escasso. O livro anda escasso. Tem jovens que não trazem nem a Bíblia para o templo, eles trazem o celular do bolso, dizendo que é a Bíblia sagrada. Eles têm vergonha de portar a palavra. São jovens que, quando estão no templo, diaconisa Simone, estão pensando na pizzaria, estão pensando no bar, no restaurante, e causa vergonha a eles irem para um local público levando a palavra. Olha, irmãos, o Senhor Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Irmãos, que tipo de cristão, que tipo de crente nós temos sido na nossa vida? Que tipo de adoradores nós temos sido? Que tipo de servos, de testemunhas de Deus nós temos sido, irmãos? Quantas almas! Há um louvor que eu amo e adoro esse louvor, amo esse louvor. Ele vai dizer no seu refrão, irmãos, vai dizer: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Será, irmãos, que nós vamos poder nos encontrar com Jesus de mãos vazias? O pastor Moody, Estados Unidos, tem um instituto de pesquisa no ministério dele, e foi pesquisado o pastor J. Abreu, e foi constatado a pura verdade, a pura realidade da igreja atual. E o resultado da pesquisa vai dizer, irmã Vilma, que 95% da cristandade nunca tiveram uma experiência de trazer uma alma para Jesus. Irmãos, pasmem, irmãos. Irmã Giovana, se escandalize, irmã Giovana, chore, rasgue a roupa, coloque seu rosto em terra. 95% dos crentes nunca tiveram uma experiência de trazer uma alma para Jesus. E o louvor vai perguntar, ele vai dizer: posso ter as mãos vazias? Com Jesus eu me encontrar? Que vergonha será, jovens, daquele dia? Nenhuma alma chegou a Jesus, fruto da nossa pregação, porque a palavra, irmãos, está muito escassa, ela está escondida, ela está perdida no templo, ela está perdida, irmã Joelma, na nossa vida. A Bíblia está perdida dentro da nossa casa. Muitos de nós passa 7 dias da semana sem pegar a Bíblia, vai pegar a Bíblia no domingo para trazer ao templo. Então, irmão Antônio, a Bíblia continua perdida dentro das nossas casas, continua perdida dentro das nossas vidas, dos nossos corações. Do templo, irmãos, a palavra está escassa, não há respeito pela palavra. Crentes vão ao banheiro levando a Bíblia dentro da mão, urina com a mão e pega na Bíblia com a outra. Irmãos, se Deus fizesse como fez com os filhos de Arão, que desobedeceram a Deus, e Deus fulminou e matou os dois
instantaneamente, porque não respeitaram, não reverenciaram o ritual dentro da casa, dentro do templo do Senhor. Se Deus fizesse nos tempos atuais dessa mesma forma, matar, fulminar pessoas, desobediente. Não entre no banheiro com a Bíblia Sagrada, filhos. Lavem suas mãos para pegar do livro. Orem para pegar do livro. Não peguem nesse livro como quem pega uma revista de moda, como quem pega uma revista que fala dos artistas. Aqui é o livro da vida, aqui é o livro da salvação, aqui é a bússola, aqui é a lâmpada de Davi, quando ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aqui a lâmpada, irmão, é o mapa do céu, é ela que vai nos guiar para a salvação. Certa vez o Senhor Jesus disse para Giovana: pecais, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos, jovens, nós pecamos, não conhecendo a palavra. Talvez se falássemos sobre um time de futebol do nosso coração, talvez saibamos muito mais do time de futebol do que da palavra de Deus. Crentes semi-analfabetos, crentes que só sabem dizer João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí se pergunta, diga o segundo versículo, diga o terceiro, é uma vergonha, irmãos. Não conhecem a palavra, são verdadeiros analfabetos da palavra. Como é que nós poderemos prosperar nesse reino, não conhecendo esse rei? Como nós poderemos conhecer a Deus, irmã Rose, se nós não buscamos conhecer esse Deus? E onde é que nós conhecemos esse Deus? Na palavra, na meditação da palavra, conhecendo a palavra. Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, vai dizer Timóteo, ele vai dizer para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, manejar a palavra, irmã Vilma, é o terceiro tripé da vida do obreiro, é o terceiro tripé da vida do crente, a palavra. Nós devemos ter fome, sede da palavra. Nós não podemos prescindir, irmã Francisca, da palavra. Nós temos que ter fome dela. Jovens, vocês não prosperarão sem a palavra. Adultos, vocês não se tornarão evangelistas, pregadores da palavra, sem conhecer a palavra. É uma tristeza, é uma desolação, irmão Domingos, é uma desolação, irmã Francisca, o baixo conhecimento da palavra. A palavra não está sendo mais meditada, não está sendo estudada, e o resultado foi que Israel desceu ao fundo do abismo. E Deus, quando o rei Josias ouve a leitura da palavra, irmão Raimundo, ele se escandaliza, ele se preocupa, e ele viu que Deus havia determinado uma sentença sobre a nação de Israel. Deus prometeu na palavra destruir a nação de Israel, que ele iria destruir a nação de Judá e a cidade de Jerusalém. E Deus, ele fez essa promessa. Quando Josias viu isso, ele tomou as providências, irmãos, aprendamos com Josias a adotar as condutas necessárias diante da situação. Eu coloquei aqui atitudes. Então, o que é que o rei Josias fez diante daquilo tudo? Diante daquela situação caótica, espiritualmente falando, daquele povo. Aquele povo, irmã, estava adorando Astarote, ele estava adorando Azera, ele estava adorando Baal. O próprio povo de Deus estava entregando seus filhos para serem queimados em sacrifício a Moloque, a Baal, irmãos. O povo de Deus, irmão, os crentes da época estavam entregando seus filhos ao sacrifício.
difícil, por falta de conhecimento da palavra, por falta de conhecimento da Escritura Sagrada. Então o rei Josias, sabiamente movido pelo Senhor Espírito Santo, ele tomou as atitudes, ele ordenou aos seus secretários: eliminem todas as imagens de escultura, eliminem todos os postes ídolos, acabem com as imoralidades sexuais dentro do templo, destruam os cavalos, lancem no fogo, lancem as carruagens no fogo, queimem tudo que está impedindo a casa do Senhor de prosperar, os servos de Deus de prosperar. Ele mandou queimar tudo, irmã Joelma. E ele ainda fez uma coisa, pastor J. Abreu, ele mandou queimar e ele mandou recolher as cinzas. E ele pegou aquelas cinzas, irmãos e irmãs, e mandou jogar em cima dos altares. Ele profanou os altares de Satanás. Ele mandou jogar as cinzas em cima dos altares, para que nunca mais aqueles altares fossem usados para adorar o diabo. Porque ele profanou os altares do diabo, jogando as cinzas de tudo aquilo que foi queimado. E ele mandou também sacrificar, irmã Vilma, todos os sacerdotes que estavam levando o povo à perdição, mandou executar a todos. Então o rei Josias, irmão Elismar, ele fez uma reforma, ele mudou tudo, ele mudou a adoração no templo, ele mudou as instalações do templo, ele tirou os objetos de adoração do templo. O que nós podemos fazer hoje, jovens, adultos, para que nós possamos adorar ao Senhor conforme Ele exige de nós? E Deus vai dizer que Ele busca verdadeiros adoradores, e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque, irmão Elismar, nós precisamos tirar do nosso altar? O que nós precisamos tirar da nossa vida? Será que nós temos que tirar a pornografia dos nossos celulares? Será que nós temos que tirar do celular aquelas conversas, maledicentes, imorais, crentes conversando pornografia com crente pelo celular, crentes consultando o horóscopo, irmã Vilma? Quantos crentes chegam para mim e dizem: irmão, o senhor é de qual signo? Eu digo: meu signo é Jesus. Está no zodíaco? Não, irmão, pensei que o senhor era de Câncer, de Capricórnio, de Sagitário. Tem crentes, irmãos, consultando signos. Abominação a Deus, abominação à casa de Deus. Então, irmãos, ao exemplo do rei Josias, queimemos tudo aquilo que atrapalha a adoração a Deus. Retiremos, irmã Rose, das nossas vidas tudo que tem atrapalhado a comunhão com o nosso Deus, antes que sobrevenha repentina destruição. Que a palavra, ela é certeira, ela é muito clara. De repente sobrevirá repentina destruição. Quando disserem por aí a paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. E antes que nós sejamos destruídos por esse Deus, que é amor, tudo bem, nós gostamos muito do lado de Deus que diz que Ele é amor. De fato, irmã Giovana, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E a proeminência dele é a justiça. E a justiça de Deus determina que o pecador seja punido, que o pecador seja condenado. E nós só temos uma saída: voltarmos aos caminhos do Senhor. Para encerrar, o Senhor Jesus, falando na ilha de Patmos para João, disse: João, escreve para a igreja de Éfeso, diz para eles que eles devem voltar ao primeiro amor. Eu tenho algo contra a igreja de Éfeso. Jesus falando, é que eles abandonaram o primeiro amor, abandonaram o tempo onde os irmãos um amavam aos outros, e agora os irmãos estão um falando dos outros, estão se gloriando e se alegrando com o infortúnio e com a desgraça de outros irmãos.
Quantos irmãos domingo dentro da igreja estão torcendo pela infelicidade dos outros, criticando os outros, jogando o outro no calabouço? Jesus está dizendo: voltem ao primeiro amor, voltem ao tempo que vocês amavam-se uns aos outros, porque isso é mandamento, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, amem ao próximo como a si mesmo. Irmãos, que essa palavra de admoestação, essa palavra que é o chamamento para uma reconciliação com esse Deus, para que haja um avivamento nas nossas vidas. Nós precisamos, irmã Rose, de um avivamento. A igreja de Caxias precisa de um avivamento. A igreja do Maranhão e do Brasil e do mundo precisa de um avivamento. E não haverá avivamento sem o conserto, sem o zelo pela casa do Senhor, sem o zelo pela casa do Espírito Santo. Qual é a casa, irmão Elismar, do Espírito Santo? Paulo vai dizer: não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo? Vocês não sabem disso? Que o templo do Espírito Santo são vocês, são vossos corpos? Então, irmãos, que essa palavra dessa noite encontre a partir do pregador o endereço dos nossos corações. Alguns dizem: Deus não erra o endereço, começa pelo pregador, é o primeiro a ser devastado pela palavra. Mas a palavra, ela é cortante, ela é penetrante, ela é capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito. É a palavra. Mergulhemos na palavra, meditemos na palavra, sejamos obedientes à palavra. E eu agradeço nesse momento a Deus o Pai, a Deus o Filho Jesus, e a Deus o Filho e a Deus o Espírito Santo, por essa riquíssima porção da palavra de Deus. Glória a Deus, e bendito o Rei Josias. Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo.